E agora no versículo 15, vejam só o que o apóstolo Pedro ele fazia, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em esteiras, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns dele. Ouça isso no nome de Jesus. Também, versículo 16, também das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui estão os apóstolos, unânime, como diz o versículo 12, ouça isso no nome de Jesus, unânime, unidos, louvado seja o nome do Senhor. Para se fazer esta obra, ouça isso, amados, no nome do Senhor Jesus Cristo, tem que ter união, tem que ter paz um com o outro, louvado seja o nome do Senhor. Tem que estar unidos, louvado seja o nome do Senhor. E aqui, amado, Pedro, ele passava, e a sombra de Pedro, quando passava ali que estivesse algum enfermo, alguns atormentados, ouça isso no nome de Jesus, pessoas que estavam em leito, quer dizer, em camas e em esteiras, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Aí o versículo 16 diz que ali os enfermos, os atormentados de espíritos imundos, todos eram curados. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está o Pedro fazendo algo que é extraordinário. São coisas novas. Ouça isso no nome de Jesus. Porque talvez eles falassem assim, não, se eles pensassem dessa maneira, acho que eu não vou fazer nem um quarto do que Jesus fez. Ouça isso no nome de Jesus. Mas eles deram crédito àquela palavra que Jesus falou lá em João 14, que nós acabamos de ler, que se eles crescem, ouça isso no nome de Jesus, aquele que crê fará, aqueles que creem em mim fará as obras que eu faço e as farás maior, porque eu vou para o Pai. Ouça isso no nome de Jesus. E aqui está Pedro com um milagre, com a maravilha extraordinária, aonde ele passava, a sombra dele curava os enfermos, os que estavam atormentados de espíritos imundos, todos eram curados. Ouça isso no nome de Jesus. Aqui está a confirmação de uma daquelas obras, daqueles milagres que Jesus falou que eles fariam. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você abrir a sua Bíblia lá no capítulo 19 de Atos ainda, ouça isso no nome de Jesus, versículo 10 ao 12, você vai ver que, louvado seja o nome do Senhor, nos diz assim, durou, ouça isso no nome de Jesus, amados. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 19, versículo 10 ao 12, vai nos dizer: durou isto 2 anos, de modo que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, vejam só, e Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários, de sorte que até lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui outro que creu, louvado seja o nome do Senhor, na palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele creu tanto, ouça isso no nome de Jesus, que de sorte que até os lenços e aventais eram tirados do corpo de Paulo e eram enviados aos enfermos. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Era levado aos enfermos, amados, e as enfermidades os deixavam. Louvado seja o nome do Senhor. Não está aqui uma confirmação do que Jesus Cristo falou, que se aqueles que crescem faria as obras que ele fez e ainda fará maior? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a gente vê que eles não se orgulhavam, eles não estavam
se engrandecendo por estar fazendo isso, porque eles sabiam, como diz o versículo 11, e Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários. Ainda que Jesus deu toda a autoridade para eles ali, falando que se eles crescem, eles fariam as obras que ele fez e ainda fariam maior. Ouça isso no nome de Jesus. Aqui a colocação da palavra diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários. Então, nós temos que entender que quando Deus nos usa para fazer algo, amados, não somos nós que fazemos aquilo, mas é o Senhor, pelas nossas mãos, pela nossa instrumentalidade. Você é um instrumento de Deus nas mãos do Senhor para fazer, para operar tais milagres. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos muitas pessoas que infelizmente batem no peito e dizem: eu fiz um paralítico andar, eu fiz isso. Apesar que hoje em dia, louvado seja o nome do Senhor, está tão difícil de se operar um milagre, porque muitos querem ser o maior, muitos estão se enchendo do eu faço, eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. E acaba por não acontecer milagres na vida deles por causa do orgulho, por causa do eu que eles põem na frente em primeiro lugar. Mas aqui era Deus pelas mãos de Paulo. Quando nós reconhecermos que não somos nós, mas que é o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, nos usando como seu instrumento, como a sua ferramenta nas suas mãos, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor lhe irá operar muito mais milagres e maravilhas através das nossas vidas. Jesus, quando ele desce do monte, amados, nos diz a Bíblia, numa passagem, que os discípulos, eles estavam discutindo qual seria o maior. Ouça isso no nome de Jesus. A preocupação deles era quem seria o maior. E hoje nós temos muito isto nos púlpitos das nossas igrejas. A briga, a confusão, louvado seja o nome do Senhor, a discussão, porque um quer ser maior do que o outro. Um foi ungido a pastor, não aceita que ele fique sem receber uma oportunidade no púlpito da igreja, e sendo que um diácono ou um irmãozinho lá, eles recebem mais oportunidade para pregar. E muitos se enchem de ira, de mágoa, de louvado seja o nome do Senhor, e acabam querendo crescer, querendo dizer assim: eu sou alguma coisa, ele não é. Eu fui ungido a presbítero, a pastor, ele não foi. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer dizer, concluindo, ele quer dizer: eu sou maior do que ele. Ouça isso no nome de Jesus. Enquanto nós vivermos dessa maneira, amados, fica difícil de Deus operar através de nós. Assim como Deus operou através de Pedro, assim como Deus operou através de Paulo, Ele quer operar através da sua vida. Ele quer operar através do menor. Ouça isso no nome de Jesus. Gideão falou assim: eu sou o menor da minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Davi também era o menor da sua família, Deus usou. Ouça isso no nome de Jesus. Jefité foi desprezado pelos seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas foi ele que Deus usou. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, amados, que nós possamos ser mais humildes. Louvado seja Deus. E nos alegrar quando Deus usa o menor. Louvado seja o nome do Senhor. E que nós não nos enchemos de ira, que nós não viemos ficar com raiz de amargura, com raiva, com cólera contra o nosso irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não é eu, não é você, não somos nós. É Deus através de mim e de você que faz e que opera milagres extraordinários, como diz aqui no versículo 11 do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, que Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários, de sorte que até lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe e te guarde. Louvado seja o nome do Senhor, que você continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.